fato mais assim, saliente da política é essa, entre aspas, rasteira que o Ricardo Salles disse que levou. Era uma coisa que a gente comentava aqui no News, dizendo meio que isso poderia acontecer, que o Bolsonaro estava com outras prioridades, que a coisa era diferente, mas a reação do Salles, ela indica assim, um ressentimento que já aconteceu, indica já um afastamento claro dele e um ataque, né? Sim. Então, assim, como é que você avalia esse cenário todo? Ainda mais você conhecendo muito mais política de São Paulo do que eu. Intelectual Ricardo Almeida. Assim, eu não vou parar de rir você falando desse jeito. Não, teve uma espécie de... Por exemplo, o Kim, ele era da tese que o Salles realmente ele ia ser quicado pelo Valdemar, né? Eu era da tese que o Salles seria o candidato bolsonarista à prefeitura de São Paulo muito por conta do endosso que o próprio Jair Bolsonaro fez à candidatura do Salles, né? Vamos lembrar que no começo do ano, quando o Bolsonaro ele volta ao Brasil, ele é perguntado se ele preferia o Eduardo Bolsonaro, prefeito de São Paulo, ou o Ricardo Salles, prefeito. E ele dá uma espécie de uma queimada no filho, fala que o Eduardo Bolsonaro não tem o preparo suficiente, não tem a experiência suficiente, que o Ricardo Salles, por ter sido secretário do governo Alckmin, por ter sido ministro do governo Bolsonaro, teria maior experiência. Falei, caramba, o Bolsonaro, que historicamente ele gosta muito de dar picanha pro filho dele, né? Falei, ele deu uma queimadinha no Eduardo pra privilegiar o Salles. Acho que o candidato realmente vai ser o Salles. Faltou combinar com o Valdemar, aparentemente, né? O Valdemar tinha outros planos e, obviamente, o plano do Valdemar envolve, o próprio Valdemar disse recentemente, que não queria um candidato de extrema-direita, um candidato radical, ou seja, um candidato bolsonarista à Prefeitura de São Paulo. Deu a entender o Salles que, não apoiando ele, deve apoiar o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, para reeleição da chapa Covas-Ricardo Nunes, agora o Ricardo Nunes encabeçando a chapa. Então é isso, o candidato para aparentemente São Paulo, né? E eu já fiz um apelo no último MBL News que eu participei para vocês encherem o saco do Kim Patroca Kataguiri para ser candidato à prefeitura no ano que vem. Já pedi isso. E agora, com a saída do Ricardo Salles da disputa, se o Kim for candidato a prefeito, ele é o único candidato de direita à prefeitura de São Paulo. Ou seja, assim, e mais do que isso, né? Eu conheço o Ricardo Nunes, tenho uma boa relação com ele. Não acho que o principal forte do Ricardo Nunes é debate. Então, por exemplo, é um debate que o Boulos tem grande chance de ganhar de todo mundo do debate, mesmo com todas as contradições que o Boulos defende. Então, acho que ter o Kim Kataguiri na disputa daria, agora sem Ricardo Salles, tem chances grandes do Kim ganhar a prefeitura de São Paulo. E mesmo que seja, mesmo que perca, eu acho que seria importante para marcar uma posição, não só do MBL, mas também da direita numa eleição que pode ter pela primeira vez o estado de São Paulo governado, assim, por um cara, a cidade de São Paulo governada por um cara como Guilherme Boulos, o Ricardo. Então, você avalia que com essa saída do Salles, pelo que eu entendi, as chances do que aumentam naturalmente, porque ele se torna um único candidato de direita, portanto ele leva tudo isso. O Ricardo Nunes é um daqueles candidatos que pode ser apoiado pelo Bolsonaro, mas a tendência é que não cole, porque é um candidato cujo perfil é semelhante ao do Celso Russomano, ou seja, sim, uma figura da política que não tem identificação ideológica, que não tem apelo à base bolsonarista. E outra coisa, o Bolsonaro, quando ele dá esses apoios protocolares, ele não bota força, né? Ele diz, meu candidato é, mas não faz muita questão de botar. Embora eu ache que o Valdemar vai meio que apertar o Bolsonaro para dar os apoios que ele quer. Eu acho que o Bolsonaro meio que vai... O Bolsonaro virou a cadelinha do Valdemar, né? Vamos falar assim, isso é verdade. É verdade. Quem foi? O Bolsonaro ia metralhar a Petralha, ia metralhar ninguém. Ele tá agora obedecendo um velho cacique partidário. Mas você acha que, assim, no cenário geral, o que mais muda com isso? Quem são os candidatos, assim, mais fortes que estão aí? A prefeitura? Então, eu acho que no MBL News passado eu falei da importância do Kim ser candidato. A Tabata vai sair mesmo? Vou chegar lá. O que eu acho, né? Eu acho que essa eleição de 2024 ela é importantíssima, porque é uma eleição que 2020 não teve isso, né? Agora com a saída do Salles isso dá uma piorada nessa eleição, no sentido de que todas as grandes novas forças políticas teriam o seu melhor candidato. Então a cultura woke, a esquerda ia ter um candidato que é um dos melhores caras dessa cultura woke, que é o Guilherme Boulos. Ele é o candidato do PT e do PSOL e de todo o campo ali da esquerda. O Centrão ia ter o atual prefeito, que é importante, não é o melhor cara do Centrão, não é o Ricardo Nunes, mas ele é o atual prefeito de São Paulo, é um cara que, aparentemente ele vai ter o apoio do Valdemar Costa Neto, do MDB, do PP, ele é o cara, ele é o cara do sistema, assim, ele é o cara do Centrão. A direita teria um dos melhores bolsonaristas, que é o Ricardo Salles,
não dá pra negar, o cara foi ministro, ele é um cara que os bolsonaristas respeitam, é o terceiro deputado federal mais votado do estado de São Paulo, os bolsonaristas respeitam. A centro-esquerda ia ter uma das suas melhores, nos seus melhores nomes, que é a Tabata, que consegue unir essa coisa de ser de esquerda, ao mesmo tempo ter responsabilidade fiscal, esse papinho deles aí, ia ser a Tabata, eu acho que ela é a maior representante disso, e a centro-direita, ao meu ver, teria que ter um candidato necessariamente do Movimento Brasil Livre, dada a irrelevância que virou, por exemplo, o Partido Novo, né? Tentou ali ser um pouco bolsonarista, foi simplesmente cooptado pelo bolsonarismo. E eu acho que esse candidato tinha que ser o maior candidato do Movimento Brasil Livre com direitos políticos, né? Que é o Kim Kataguiri, né? Que também é um dos deputados federais mais votados dessa e da eleição passada e é o melhor deputado federal desde a redemocratização. Então eu acho que a eleição estaria assim. Não teria mais os outros candidatos. Um candidato bolsonarista respeitado pelos bolsonaristas, diferente do que foi o Russomano em 2020. Um candidato do Centrão, um candidato da esquerda respeitado pela esquerda e um candidato da centro-direita respeitado pela centro-direita e também uma candidata da centro-esquerda que é a melhor, que é a Tabata Amaral, né? Alguém que tenta imitar uma Tabata Amaral. Ela é a própria Tabata Amaral mesmo. Então acho que a Prefeitura de São Paulo já tá nesse campo. Com a saída do Ricardo Salles, isso enfraquece a direita bolsonarista. É mais uma vez o Bolsonaro tendo uma eleição para prefeito da cidade de São Paulo em que ele simplesmente não quer ter um candidato, sabe? Tipo, da última vez que ele fez isso, beleza, teve o Arthur lá, fez 10%, fez uma baita campanha, mas obviamente se o Arthur tivesse o apoio do Bolsonaro, ou se o Bolsonaro tivesse apoiado de fato um candidato de direita, provavelmente o Boulos não teria ido para o segundo turno. Ou seja, o Bolsonaro ficar omisso na eleição de 2020 fez o Boulos ir para o segundo turno. O Bolsonaro ficar omisso na eleição de 2024, muito provavelmente vai não só fazer o Boulos chegar no segundo turno, como ganhar a Prefeitura de São Paulo. Você acha que essa possibilidade é relativamente grande? Assim, me assustou bastante ver uma pesquisa que eu via já tem bastante tempo, em que o Boulos aparecia assim, absolutamente isolado no topo, com 30 e tantos %. É que o Boulos ele é o único candidato a prefeito de São Paulo. Tipo, ele já foi candidato em 2020, ele tá fazendo uma campanha assim, sou candidato a prefeito. O Ricardo Nunes, que é um cara que eu repito, tem uma boa relação, se ele vai na Avenida Paulista, ele não tira 3 selfies. Se você sai na rua e pergunta não conhecem, quem é o prefeito de São Paulo, cara, você pode ter aqueles nomes, sabe, tipo Bill Clinton, mas não vai ter nome de Ricardo Nunes, a gente sabe. E aí, pô, o Kim Kataguiri pode ser candidato, não pode ser candidato, Ricardo Salles não é mais, ou seja, quem é o candidato a prefeito? Então, a chance do Boulos é tipo, cara, só tem um Boulos candidato da prefeitura, sabe? Então, a chance dele ganhar é grande. Repito, o Bolsonaro, desde que voltou pro Brasil, ele tem pensado apenas no próprio Bolsonaro. Eu entendo, tá? Eu entendo. Ele é um cara que tá na iminência de ser preso, tá na iminência de ter familiar preso, ele tá na iminência, sabe, de várias coisas negativas. Ele tá, ó, galera, façam aí essa oposição ao Lula, me deixa quieto. Agora, meu ponto é, a direita vai ficar nessa posição também? Então, por exemplo, você falou das manifestações que teve agora. Obviamente, eu acho, né, que se o Bolsonaro tivesse convocado e participado, as manifestações seriam maiores. Se o MBL, as manifestações seriam maiores. Ou seja, o Bolsonaro teve uma manifestação agora que a não participação dele, ainda pedindo para as pessoas não irem, fez com que as suas ficassem ali esvaziadas, como a gente viu ali imagens que eu falei, meu Deus, ainda bem que a gente não foi pra essa manifestação. Por exemplo, ele disse quando voltou pro Brasil, não vou fazer oposição, etc, etc, etc. Eu entendo essa posição dele. O cara foi presidente da República, teve lá seus acertos, seus erros, não gostei da presidência do Bolsonaro, todo mundo sabe, não votei nele, mas beleza, o cara tá se recolhendo. Agora, a direita tem que se recolher junto com o Bolsonaro, por quê? A direita não vai fazer oposição ao Bolsonaro, a direita vai entregar a Prefeitura de São Paulo pro Guilherme Boulos, sabe? Eu entendo o Bolsonaro não se posicionar, ficar, cara, gente, faço essa oposição ao Lula aí, beleza, não quero ser preso, não quero meu filho preso, não quero ficar sem direito político. Eu entendo. Agora, os grupos políticos da direita, o MBL não tá nessa, né? Os outros grupos políticos da direita, eles vão ficar... Não, gente, vamos deixar o Bolsonaro em paz. Beleza, o Bolsonaro pode ficar em paz. Agora, o Lula tem que ficar em paz por conta disso? A gente não pode fazer uma oposição ao Lula? Assim, eu acho que a tendência é isso não acontecer. Eu vejo, já falei isso aqui várias e várias vezes no News, e me parece até um consenso do MBL, o derretimento do bolsonarismo, para usar a palavra que eles gostam de usar para o MBL, é um fato manifesto. Assim, a cada mês que passa, nós crescemos. E meio que o crescimento do movimento é uma espécie de retrato do derretimento do bolsonarismo. Porque a lógica é simples de entender. Há uma lógica quantitativa muito fácil de você pegar. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. A gente tem uma audiência X. A nossa audiência, a gente já fez enquetes aqui várias vezes. A nossa audiência está cheia de bolsonaristas. Bolsonaristas que o apoiavam até o ano passado. A gente tem vários bolsonaristas que entraram aqui, pô, eu não gostava de vocês, eu tava com o presidente e tal, mas agora eu gosto, agora eu vou acompanhar, quero ver o que vocês estão fazendo. Então, assim, essa saída de bolsonaristas, daquele redil, meio que a perda do tabu com o MBL, mostra que a força do Bolsonaro de se impor nesse campo, ela vai caindo.
E naturalmente vai caindo. O cara tá parado, ele não tá fazendo nada, ele tá desmobilizando as pessoas, ele tá dizendo não vou fazer oposição, as pessoas vão querer alguma coisa, elas estão vendo o Lula aí, pô, precisa de alguém para se opor. Então eu acho que isso é um processo, assim, de médio prazo que vai acontecendo. Talvez haja uma mudança aí nesse processo, se ocorrer algo grave com o Bolsonaro, se ele estiver na iminência de ser preso, ou se ele for declarado inelegível mesmo, aí pode ser que ele mude de estratégia, porque por hora o que parece que ele está centrado nessa estratégia porque ele quer se salvar. Então ele está voltando a fazer o que o levou à situação em que ele está, que é fazer a estratégia de tentar agradar o sistema político que ele prometeu que iria destruir. Isso serve, esse caso do Bolsonaro, ele serve como lição para nós. Nós temos que aprender tudo o que não deve ser feito. O caso do Bolsonaro é muito interessante para o MBL, porque a gente não assumiu a presidência da República, e maravilhoso, foi o Bolsonaro, a gente aprendeu tudo o que não deve ser feito. Ele chegou primeiro, agora se deu mal, e a gente viu o que não deve ser feito. Então ele foi sectário com todo mundo, criou ressentimentos imensos na direita. O MBL não deve fazer isso. Não deve. Existe até uma certa tendência a fazer, mas não deve fazer. Ser sectário, não pode fazer. Porque as pessoas ficam com raiva e depois elas olham você e, pô, eu vou derrubar aquele cara, não gosto dele. Segunda coisa, ele prometeu coisas demais e excessivamente. Então, a nova era vai mudar tudo, em 2 anos vai desmontar. Calma aí, você tem que ter uma dose de ousadia, porque senão o eleitor ele vai ficar dormindo se você prometer coisas, enfim, anódinas, sem graça, mas você não pode exagerar porque a cobrança é muito forte. E terceiro ponto que eu acho que foi uma falha grande dele. Logo no início ele se rendeu ao sistema político. Coisa, por exemplo, que eu vejo o PT tentando não fazer. O PT está tentando não fazer. A gente fala, mas o governo PT começou pior do que o Bolsonaro. Em partes sim, mas em partes não. Eu vejo no PT um esforço de tentar enfrentar uma situação mais complicada. Por exemplo, com esses ataques aí ao Arthur Lira. Então o PT já foi para cima do Arthur Lira.